Lekulam, Shalom para todos. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Você, sua casa, sua família, toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Techuvá Total. Hoje é terça-feira, a última terça-feira do ano. E terça-feira tem o que mesmo? Alô? Hein? Alô? Momento do Hebraico, Momento do Hebraico. Estamos na quarta temporada do Momento do Hebraico. Por sinal, um programa sensacional que você deve, se você ainda não assistiu, as outras 3 temporadas e também os episódios dessa quarta temporada, eu aconselho vocês firmemente, fortemente, a voltar na sequência e assistir um por um. Eu tenho certeza que você vai aprender muito vocabulário hebraico, ou seja, você vai conhecer a tradução, o significado de muitas palavras e expressões em hebraico, como também vocês vão aprender muitas histórias bíblicas, pois no Momento do Hebraico nós utilizamos textos bíblicos para ensinar o hebraico. Ou seja, nós lemos versos da Escritura Sagrada. Então, vocês têm tudo isso à disposição de vocês gratuitamente. Isso é muito importante. É tudo totalmente gratuito no canal Techuvá Total. Vocês têm acesso, basta acessar a playlist Momento do Hebraico ou a playlist Aulas de Hebraico. Em todas as duas playlists vocês vão encontrar as aulas do Momento do Hebraico, tá bom? Quarta temporada, nós estamos estudando o livro de Yehoshua, também conhecido como Josué. E hoje é a 14ª aula, ou seja, estamos estudando hoje versos do capítulo 14 de Yehoshua. Então abra o coração e vamos aprender o hebraico através do capítulo 14 de Yehoshua. Essa temporada tem um título, e o título dela é exatamente Yehoshua, a conquista da terra. Já abriu o coração? Hein? Alô? Já abriu o coração? Deixa eu terminar aqui, deixa eu colocar aqui o celular no silencioso. Pronto, agora sim. Vamos lá. Capítulo 14 de Yehoshua. Abençoado seja o Eterno. Nós vamos ler alguns versos. E eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante nessa noite maravilhosa de terça-feira. Vamos lá então. Capítulo 14 de Yehoshua, a partir do verso 6. Capítulo 14, verso 6. Vamos lá, lendo palavra por palavra, expressão por expressão. Vaigshu, inclusive essa expressão é uma expressão que é um título, não toda ela, é um título de uma das porções de estudo da Torá semanal, chamada Parashá. Vaigash, lembra? Vaigash. E se aproximou, ou e aproximou-se. E aproximou-se ou se aproximou. Aqui está no plural. Vaigshu. E se aproximaram. Vinei, os filhos de Yehudá. Os filhos de Yehudá. Filhos, ou seja, homens participantes da tribo de Yehudá, também conhecida como Judá. Alguém certa vez perguntou se o povo judeu é o povo escolhido e não existe J no alfabeto hebraico, então o povo judeu é uma farsa, uma coisa completamente fora de noção. É óbvio que o J não existe no hebraico. Assim também como a palavra judeu também não existe no hebraico. Qual é a palavra em hebraico? Yehudi. Yehudi, ao pé da letra, quer dizer descendente de Yehudá. Yehudá
foi um dos filhos de Yaakov. Também não existe Jacó no hebraico. Existe Yaakov. O quarto filho de Yaakov chama-se Yehudá. Todos os descendentes, todos os filhos de Yehudá são chamados Yehudi. O plural Yehudim. Então, judeus é Yehudim. Não confundir jamais o que eu estou falando agora com religião. Quem pratica a religião judaica, eu estou falando de quem é filho, descendente da linhagem de Yehudá. Quem são eles? Todos aqueles que nasceram a partir dos filhos de Yehudá. Que é disso que eu estou falando. Então, os filhos de Yehudá se aproximaram, ele e Yehoshua, para Yehoshua, Gilgal, em Gilgal, Vaiomer, e disse. Por que não é Vaiomeru, e disseram? Porque não foram os filhos de Yehudá que disseram. Seria plural. Foi uma pessoa apenas. E é exatamente o que o texto diz. Vaiomer, e disse Elav, para ele, Calev. Percebam? Foi uma pessoa apenas que falou com Yehoshua. O texto começa dizendo que os filhos de Yehudá se aproximaram de Yehoshua. Mas uma pessoa, dentre esses filhos, disse para Yehoshua, falou com ele. E quem foi ele? O seu companheiro de longa data, Calev. Calev, em hebraico, até os dias de hoje, significa cachorro. Calev, cachorro. E essa palavra, ela é composta de um sujeito, que é a palavra, não vou dizer sujeito, né? Lev, coração. E a expressão conforme, Calev, conforme o coração. A palavra cachorro no hebraico significa isso. Conforme, Lev, coração. Quem deu esse nome a esse animal só pode ter sido nosso pai Adão. Adão. Porque a gente tem esse registro na Escritura que o Eterno trazia os animais criados para que Adão, nosso pai, desse nome a todos esses bichos. E um deles, ele colocou Calev. Eu acredito que tenha sido ele. E é uma expressão conforme o coração. Então, segundo Adão, esse animal é conforme o coração, ou seja, tocou o coração dele. Um animal que o deixou feliz. Um animal que é como o coração dele, ou seja, é um animal que ele gostou muito, que ele gostou bastante. É comum até hoje em Israel chamar alguém de forma carinhosa, chamar um homem, um menino, um amigo, de forma carinhosa de Calev. Eu, por exemplo, já várias vezes escutei pessoas chamando um homem, um menino, um garoto de Calev. E não é o nome dele em si, mas é uma forma carinhosa, Calev. Cachorro, mas de acordo com a língua hebraica, conforme o coração. Diferente da nossa cultura em português, que é totalmente o inverso, quando a gente chama alguém de cachorro, claramente a gente está ofendendo a pessoa, porque um homem que é chamado de cachorro quer dizer que ele não presta, né? Que ele não presta, que ele não vale nada, não é verdade? É totalmente diferente. Como também chamar aqui no Brasil, alguém de gato, você é um gato. Estou dizendo que a pessoa é bonita, não é?
É um homem bonito, você é um gato. Eu mesmo sou um gato. Alô? Porém, em Israel, na língua hebraica, chamar alguém de gato, que é a palavra hatul, hatul, eu estou chamando alguém, um homem de ladrão. Alô? Ladrão. Gato, chamar um homem de gato em Israel quer dizer que ele é ladrão, não é? Uma mulher, chamar uma mulher aqui de avião, quer dizer que ela é uma mulher muito bonita, com um corpo bonito, uma mulher bonita, né? Que arrasa os corações. A mulher é um avião, uma mulher muito bonita. Em Israel, chamar uma mulher de avião é dizer que ela tem medidas muito extremas, fora do padrão. Gorda demais. São culturas completamente diferentes. Então, você pode perguntar como é que um pai coloca o nome do filho cachorro, mas observe, na língua hebraica é uma forma extremamente saudável e bonita de falar, conforme o coração. Então é isso que ele quis dizer do filho quando nasceu, conforme o coração. Como um coração. É interessante isso, porque essa pessoa, esse homem, ele vai entrar na história. Ele vai ser muito conhecido por um evento, por um momento em que ele inesperadamente vai ser escolhido para uma missão que a tribo de Yehudá rejeitou por completo. Eu vou chegar lá e vocês vão entender. Caleb ben Ifuné, filho de Ifuné. Ifuné, o pai dele. O que significa Ifuné? O nome, uma expressão aparentemente simples no hebraico, mas extremamente complexa de traduzir. Por quê? Vamos lá. O Yud, todo mundo sabe que é mão. Todo mundo sabe que é mão. Agora, P, Nun e Re, essa expressão paná, significa virar. Virar. Então, eu estou aqui de frente para vocês e eu viro. Ou se eu tiver de costas para vocês, arrar as costas, eu panê, eu viro. Hein? Então, panê é virar, mudar a direção. Então eu tenho mão e eu tenho virar. A mão que vira, mãos em hebraico significa ação, agir, executar. O agir que vira é extremamente complexo entender. A ação que virou, a ação que mudou, que virou a direção. É difícil entender qual foi a real razão desse nome ter sido colocado, Ifuné, né? Por que se colocou esse nome? Qual foi a razão, a causa, a circunstância que o seu pai colocou esse nome? O pai dele claramente não era um israelita. Por quê? Porque a própria Torá, no livro de Bamidbar, nós vamos ler daqui a pouco, não esconde isso. E também Yehoshua, o livro de Josué, não esconde. A real raiz, o real povo que pertencia a Caleb. E não são israelitas, são cananeus. Cananeus. Mais um cananeu está associado à tribo de Yehudá. Essa tribo de Yehudá, ela tem uma associação com vários cananeus ao longo da história. É a tribo onde mais cananeus embarcaram nela, onde mais cananeus se associaram a ela. Lembre-se que Yehudá deixou, após
a fatídica venda do irmão Yosef, e depois da mentira que foi inventada da sua morte, forjando a sua morte, para que trouxesse para o pai um encerramento, porque senão o pai ia passar a vida inteira procurando e investigando sobre Yosef. Eles simplesmente quiseram encerrar logo o caso para que o pai tivesse o luto e voltasse ao normal, algo que não aconteceu. O pai continuou de luto até o dia que descobriu que o seu filho estava vivo. Mas quando aconteceu aquilo que justamente saiu o tiro pela culatra, o pai continuou de luto, não saía do luto, um luto contínuo, e o pai disse: eu vou ficar de luto até o dia da minha morte. E Yehudá, claro, todos os irmãos depositaram a maior culpa em Yehudá, porque foi ele que, além de ter a ideia da venda do irmão, também teve a ideia de apresentar ao pai. Ainda foi dito pela boca dele: reconhece isso ou não como sendo do teu filho? A túnica manchada de sangue. A culpa veio em cima dele e ele absorveu aquela culpa e não conseguia conviver com os irmãos, conviver com o pai, com aquela culpa toda em cima dele. O que é que ele faz? O impensável para um israelita: se unir a um cananeu. Algo que era desde o nosso pai Abraão, entre aspas, que proibido. Não era uma regra do Eterno. O Eterno nunca condenou isso, mas Abraão, ao observar as famílias e principalmente as mulheres cananeias, julgou ser completamente incompatível os seus filhos se unirem a essas mulheres com costumes tão depreciativos, tão ruins, tão feios, tão horríveis. E Yehudá fez o impensável, se uniu, se casou com uma mulher cananeia. É óbvio que todos os filhos que nasceram, todos são israelitas e Yehudim, descendente de Yehudá, porque na Escritura Sagrada não importa quem seja a mãe, o importante quem é o pai. Assim é na Bíblia, em toda a Escritura. É claro que as religiões modificam isso, colocam que é através da mãe que se dá a genealogia. Está completamente equivocado. Qualquer uma das religiões. O que importa é a Escritura. E na Escritura foi, é e sempre será através do Pai. O que importa é o Pai. Então, dessa maneira, nós podemos assegurar para vocês com toda a certeza que a Escritura não deixa mentir, que Caleb não era, em hipótese alguma, israelita. Caleb não era, em hipótese alguma, um Yehudi, da tribo de Yehudá. O que é que Caleb era? Um Quenizi, descendente de Kenaz. Até porque o seu pai Ifuné era Quenizi. Se Ifuné é Quenizi, obviamente que Caleb é Quenizi, e todos os filhos de Caleb serão Quenizi. Agora, as filhas que Caleb porventura teve, ou as netas de Caleb que os seus filhos geraram, ao se casarem com israelitas, seja de que tribo for, os filhos delas, os netos ou bisnetos de Caleb, serão todos israelitas e pertencentes à tribo pelo qual o pai que se casou com as netas ou filhas pertenciam. Ficou claro isso? Isso é muito importante e não deixe enganar. Alguém pode dizer algo que a Escritura jamais diz. Mas vamos dizer o seguinte, que Ifuné
se aliou, se chegou até o povo de Israel. Tranquilo. Fez a circuncisão, sem problema. Participou de todas as festas. Pessah, Matzot, Bikurim, Shavuot, okay? Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot, celebrou tudo. Shabat, guardando todos os mandamentos. Fez a Brit Hamilá, a aliança da circuncisão, tudo conforme. E Funé continua sendo um estrangeiro. Em Quenizi, até porque os textos continuam chamando de Quenizi. Não há problema com isso, porque assim é a Escritura. Não importa o que esse homem faça, ele sempre será um estrangeiro. Por quê? Porque o pai de Funé era um estrangeiro. Então, a nacionalidade, o povo a quem ele pertence, não se muda na Escritura. Porque a semente do pai, o sêmen do pai, é daquela tribo, daquela família, daquele povo. Isso não muda. Não importa que você mude os seus costumes, não importa que você mude a sua forma de viver e até a sua forma de falar, a sua forma de compreender o mundo. Você pode abandonar completamente o povo, as tradições do seu pai, dos seus antepassados e abraçar essa nova filosofia de vida, modo de viver, língua, nacionalidade. Não importa. Você continuará sendo daquela nacionalidade. Porque foi a que você nasceu. Foi aquela que o Eterno escolheu para você nascer. Isso não muda. Isso não muda jamais. Alô, não vai mudar nunca. Na Escritura, não. Mas, vamos dizer, Ifuné, ele abraçou o povo de Israel. E não há problema nenhum nisso. Ele pode até ter se casado com uma israelita, até uma filha de Yehudá. Ele era um homem que demonstrava ser um homem de bem, apesar de ser de outro povo, e conseguiu se casar com uma mulher israelita. Isso não vai mudar nada para ele também. Ele continuará sendo um Quenizi. E não só isso, todos os seus filhos que nascerem serão Quenizi, descendente de Kenaz. Porque não há uma quebra, não pode haver uma quebra. Se você puxar, veja, a Escritura Sagrada, ela é tão maravilhosa que ela está mostrando exatamente a linhagem científica. Isso é uma linhagem científica. Porque não adianta Ifuné ter abraçado um outro povo. Se puxar o DNA dele, Kenaz, ele é descendente de Kenaz, correto? E a Escritura também diz isso. Ele é descendente de Kenaz. Ele é Quenizi. Não adianta. Não adianta, não tem como mudar. Pode ter mudado o jeito de dizer, o jeito de comer, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de acreditar. Pode ter abandonado todos os costumes de Kenaz. Mas ele continuará sendo um Quenizi, porque está no seu sangue, no seu DNA. E isso a Escritura faz questão de manter. E é exatamente... Tomara que minha esposa não esteja assistindo. Alô! Isso a Escritura faz questão de manter. Sempre, 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 sempre de acordo com a linhagem do pai. A mãe não é contada jamais na genealogia. Não estou dizendo que isso é certo, que é errado. Estou dizendo que é assim que funciona na Escritura. Não há como mudar isso. Não é pelo seu pensamento, eu acho. É assim que a Escritura inteira age. Entenderam? Então, os filhos de Yehudá são todos Yehudim. Não importa se foi com uma mãe cananeia. Não importa. Não é metade cananeu e metade israelita. É israelita, porque conta o lado do pai, sempre.
Então, por mais que Ifuné, isso a escritura não diz, mas vamos dizer que Ifuné se casou com uma mulher israelita. Caleb, ele é quenizi e não israelita. Então, o que é que Ifuné e Caleb são? Eles são o que a escritura chama de os estrangeiros que estão nas tuas portas, nos teus portões. São estrangeiros que acabam se unindo a determinada tribo e passam a conviver com eles, como se fosse até da própria tribo. Porém, todo mundo sabe que eles são estrangeiros. Todo mundo sabe, porque todo mundo ali conhece todo mundo ali sabe quem é o pai, né? Quem é a mãe, quem foi a mãe ou quem foi o pai, até que já morreram, mas sabe de que família vieram. Faz a genealogia de cabeça, porque viram todos nascerem e sabe que aqueles ali não nasceram ali. Sabe que vieram de outro lugar. E em um determinado momento se associaram. Ifuné se associou quando ao povo de Israel? Só pode ter sido no Egito. Só pode ter sido no Egito. Tá? Por quê? Porque Caleb já sai do Egito, já está junto com o povo. Quando saiu do Egito, ele tinha 38 anos. Quando ele foi enviado para a missão, ele tinha 40. Então ele tinha 38 anos ao sair do Egito. Possivelmente o seu pai se uniu ao povo quando estava no Egito. Em algum determinado momento, em uma das pragas ou até antes disso, nós não sabemos a história. Não há essa história na Escritura. Só se for especulação. Entenderam? A gente tem que se basear no que está escrito, o que a Escritura traz para a gente. E o que a gente tem certeza é que Ifuné era quenizi. Que povo é esse? Vamos ver aqui, antes de a gente continuar o texto aqui. Vamos ver, esse povo existe? Claro que existe. Em Bereshit, capítulo 15, verso 19, quando o Eterno está falando com Abraham, nosso pai Abraham, e fazendo promessas para ele que a terra de Canaã seria dele e de seus descendentes. Abençoado seja o Eterno. O Eterno fala vários povos, e um dos versos, eu só vou ler o verso 19, que é o que nos interessa, fala do Queni e fala do Quenizi. Esse povo aqui, ó, que aparece muito pouco na Escritura. Só vamos ver novamente esse título, Quenizi, parecia ser uma família bem pequena, no capítulo 32, verso 12 de Bamidbar. Inclusive, se esse texto não aparecesse, nós jamais saberíamos que Ifuné, na verdade, não era da tribo de Yehudá, ele pertencia à tribo, mas não era um legítimo de sangue da tribo de Yehudá. A gente só sabe disso muito tempo depois dele ser apresentado. Ele foi apresentado no capítulo 13. No fatídico envio dos espiões. Aqui está dizendo, Bilti Caleb ben Yefuné ha-Quenizi, a não ser Caleb, filho de Yefuné, o Quenizi, vi Yehoshua, Binum, que Mileu acharei Adonai. Muito fácil o texto, Yehoshua, filho de Num, pois completamente seguiram o Eterno, ou plenamente seguiram o Eterno. Então vocês estão vendo, vocês estão observando, esse povo existia, era um povo cananeu, e desse povo nasceu Ifuné. O pai de Ifuné, com certeza, era Quenizi. Automaticamente, Ifuné é Quenizi e todos os filhos que Ifuné gerou são Quenizim. Todos eles. Todo e qualquer filho que Caleb gerar, todos esses filhos, homens, todos serão Quenizim. E todos os filhos que esses filhos gerarem também serão. E quando é que eles vão ser da tribo considerada de Yehudá? Quando tiverem filha
e os filhos de Yehudá se casarem com ela. Os filhos que eles gerarem serão todos Yehudim. Entenderam? Porque conta do pai. O pai tem que ser Yehudi, descendente de Yehudá. Então o pai gerar qualquer filho vai ser Yehudi. Não importa quem seja a mãe. Entenderam? 1 mais 1 é 2. Não existe exceção nisso, não. É através do pai. Então, e isso a gente não tem dúvida. Caleb, ele estava nos portões, como se diz, nos portões. Quem está no portão, essa expressão quer dizer o seguinte: está nos teus portões, ou seja, é como se vivesse com vocês, mas não fosse da casa, não fosse do seio familiar. Está só nos portões. É uma expressão que quer dizer, ele pertence à tribo, mas ele não é do seio familiar, ele não nasceu, ele não é de sangue, ele faz parte da tribo. Celebra as festas, porque fez a Brit Hamilá, então está ali junto. Como, por exemplo, um homem muito famoso e é considerado inclusive um herói na escritura, seu nome? Uriá. Uriá Hahiti. Urias o Eteu. O que é isso? Por que ele não é Uriá Ha-Yehudi? Uriá o judeu. Urias o judeu. Não. Porque o Eteu, ele não está lá no exército de Israel, não participa de tudo e se casou até com uma mulher israelita, Batsheva. Uma cobra. Batsheva, né? Como assim? Ele continua sendo chamado Riti. Por quê? Porque ele vai ser Riti a vida toda. Ele não chegou a gerar filho. Mas o filho que nascesse de Batsheva seria um Riti. Um Eteu. Se fosse uma filha, também seria uma Riti. Mas se um israelita se casasse com ela, o filho que nascesse seria israelita. Entenderam? Alô? Pronto. Pode estar associado, fazer parte do exército, ser um herói e tudo, mas ele continuará sendo chamado Uriá Hahiti. Não existe nada que ele possa fazer que altere esse título, porque está no sangue, e sangue não se altera. Entenderam? A escritura é bem científica sobre isso. É científica. Não existe nada que ele faça que vá alterar. Não existe conversão na escritura sagrada. Não existe isso. Só na cabeça das religiões. Bom, então, já que vocês souberam disso tudo, isso é muito importante, entender isso. Para que você está falando sobre isso? Que importância tem? Tem muita importância. Muito importante. Eu vou mostrar para vocês. E vocês vão entender o motivo dos textos que vamos ler agora, depois de tudo que eu falei para vocês. A gente ainda não leu o texto todo aqui. Então vamos lá. Deu as credenciais aqui de Caleb, de quem ele é filho. Não precisa dizer mais nada. Quem entende um pouquinho de escritura sagrada entende que Caleb era um estrangeiro nos portões de Yehudá. Mas aí vocês vão me perguntar, mas por que Caleb foi escolhido para ser um dos espias? Essa história é muito interessante. E vai ficar tudo na base da dedução, porque a escritura não conta os detalhes, mas é muito fácil de deduzir. O líder de Yehudá era um homem muito famoso na escritura, que nunca fala uma palavra, mas que aparece em momentos muito importantes. O seu nome é sempre citado. E vocês conhecem bem. O nome dele é Nachshon. Nachshon é sinônimo de um homem de fé e confiança no Eterno. Ele foi escolhido em muitos momentos da escritura. Inclusive, ele era considerado o líder da tribo de Yehudá, quando o povo estava no deserto. Era ele, inclusive, o primeiro, ele e sua família, o
primeiro a deixar o acampamento quando a nuvem andava. Ele levava, inclusive, o estandarte da tribo de Yehudá, desenhado uma bandeira de leão, uma bandeira com um leão, o símbolo da tribo, o leão da tribo de Yehudá. O leão é o símbolo. Por que que o leão é o símbolo da tribo de Yehudá? Porque na profecia do pai Yaakov, no capítulo 49, ele chama Yehudá de leão. É só por isso. Então, Nachshon foi escolhido. O Eterno escolheu. É Nachshon. Foi o Eterno que disse. Vai ser ele. E ele era o primeiro a deixar o acampamento. E ele também era o primeiro a usufruir do local onde se parava. O primeiro a chegar no local era ele. Ele também ficou na melhor parte. Porque ele pegava o sol nascendo. Ele ficava a leste do acampamento. Então o sol nascia. Ele tinha o privilégio de estar virado para o sol. E de ser a primeira parte a pegar o sol nascendo. Então, ele pegava menos calor na parte da tarde. Tinha várias regalias esse homem. Não só isso, ele foi escolhido o primeiro a apresentar, de todas as tribos, o primeiro a apresentar uma oferta ao Eterno no Mishkan, no tabernáculo, quando foi inaugurado. Então o homem tinha muito privilégio. Quando Aharon, o sumo sacerdote, buscou uma esposa para ele, Aharon não buscou dentro da tribo de Levi, como seria o mais sensato e comum entre as tribos, se casarem dentro da própria tribo. O que Aharon fez? Ele buscou na tribo de Yehudá. E não só isso, ele foi até a família de Nachshon e se casou com a irmã de Nachshon. No casamento, na aliança, na junção entre essas duas pessoas, esse casal, Aharon e Elisheva, é citado o nome de Aharon, do noivo, o nome da noiva, o nome do pai do noivo, né? Aminadav, e o nome do irmão, o irmão da noiva, que era Nachshon. Ele aparece assim o tempo inteiro na Escritura Sagrada, mesmo sem falar uma palavra. Dá para perceber que era um homem muito, mas muito importante. Tanto que nós vamos ver, quando Yehoshua está para conquistar Jericó, ele envia 2 espias, né? Não se cita o nome desses espias, mas com certeza um deles foi Salmão, o filho de Nachshon, até porque ele se casou com Rahav, a antiga prostituta que os guardou e os protegeu do rei da cidade. Mas onde é que eu quero chegar? Nachshon claramente não aceitou essa ida para se verificar a terra. Isso fica claro, porque se ele é o líder, se tudo tem o nome dele, se tudo acontece na tribo pela orientação dele, se é ele que sempre aponta as coisas na tribo, é o líder da tribo, por que que ele não foi enviado? Você pode dizer, não, porque ele já estava um pouco velho. Ok, então ele enviasse o filho dele, ou um parente dele. Claramente, a tribo de Yehudá se recusa a participar dos espias, porque não era a vontade do Eterno. Como todo mundo que acompanha o canal Teshuvá Total e já estudou conosco a Parashá Shelach Lecha, nem tudo é o que parece. Você pode procurar o vídeo, você vai assistir, você vai entender. Não foi a vontade do Eterno, foi a vontade do povo. Como está descrito em Deuteronômio, Dvarim, capítulo 1, do verso 19 ao verso 23. Você lê e você vai entender o que eu estou falando. Foi o povo que desejou verificar se a terra realmente era boa, quais eram os povos que habitavam lá, se a terra dava todo mundo que estava indo, coisas que o Eterno já havia dito várias vezes para ele. E assim, qual era a melhor rota a chegar? Como se a nuvem não soubesse como chegar na terra prometida.
uma falta de fé, algo que não combina com Nachshon em nenhum aspecto. Então, claramente, a tribo de Yehudá não quis participar da expedição, e aí surgiu dentre essa tribo que não era de sangue da tribo de Yehudá, mas era um estrangeiro que vivia nos portões da tribo, assim como seu pai. Estou falando de Caleb. É por isso que ele é apresentado. Porque a tribo de Yehudá não quis mandar nenhum de sangue de Yehudá. E aí surge Caleb na história. E pasmem, ele deu um banho, um show, né? Um show de fé, seguindo a tradição da tribo de Yehudá, do seu líder Nachshon. Ele demonstrou fé, confiança no Eterno, plenamente, como o texto diz. Então, não se pode julgar um ser humano só porque ele não tem um sangue israelita, entendeu? Nós temos vários exemplos. Ruth é um exemplo. Né? E em qual tribo Ruth se aproximou e acabou sendo associada? Yehudá. Raabe, da mesma forma, Yehudá. A maioria desses estrangeiros foram associados a essa tribo. Isso é muito interessante. Muito interessante. Bom, vamos lá. Eu sei que muito tempo foi empregado sobre isso, nesse assunto que é tão importante, tão difícil de expor, e apesar de termos tomado um tempo relativamente grande para um programa como esse, eu tenho certeza que é muito válido você entender o que eu estou falando aqui, o que eu acabei de falar sobre isso, sobre a questão de linhagem na Escritura, porque vai lhe ajudar em vários textos de qualquer natureza que você pensar. Você vai utilizar e vai se lembrar do que eu ensinei para vocês. Não há exceção sobre isso, não existe exceção sobre isso, tá bom? Caleb falando para Yehoshua, tu Iadatá, tu conheces, tu sabes, et hadavar, a palavra, Asher diber Adonai, que falou o Eterno, El Moshe, para Moshe. Caleb está lembrando a Yehoshua algo que o Eterno falou para Moshe. E a gente sabe disso porque está registrado em Bamidba, Números, capítulo 13 e capítulo 14. Capítulo 14, de forma mais definida, e capítulo 32. Ish ha-Elohim. Caleb traz o título que sempre aparece para Moshe, ou Ish ha-Elohim, ou Eved Adonai, ou servo do Eterno, ou como está aqui, Ish ha-Elohim, homem do Eterno, homem de Elohim. Al-Odotai, por causa de mim, ve al-Odoterra, Odot, por causa, Odot, por causa, por circunstância, por razão, em razão. Odotai, por causa de mim, a palavra por causa de mim, e a palavra por causa de ti, Odoterra. Bekadesh Barnea, em Kadesh Barnea. Ele está lembrando, olha, quero te lembrar da palavra que o Eterno falou. Nós vamos entender por que Caleb está lembrando a Yehoshua e citando isso. Porque Yehoshua era agora, nesse momento aqui, o líder de Israel. Estava nas mãos dele, inclusive, fazer a divisão das tribos, o sorteio das tribos, e dar a cada família israelita o seu pedaço de terra. E estrangeiro não teria. Alô! Não. Estrangeiros não, eles vão viver nos portões. Então o estrangeiro nesse momento teria que fazer o quê? Se associar a alguma família, fazer amizade com alguma família, que isso era normal, isso acontecia, tá?
Às vezes o estrangeiro se casava com mulheres israelitas, os filhos não seriam nenhum israelita, mas estava sempre ligado ali à casa do sogro, à casa da sogra, tinha sobrinhos, tinha parentes daquela mulher, né? E fazia uma grande amizade, fazia um companheirismo e viviam com eles. Eles viveriam dentro de eles iriam viver dentro de um dos lotes que fosse sorteado para determinada família. Eles seriam contados dessa forma, como se aquela família tivesse 20 filhos. Aqueles estrangeiros que viviam ali junto com eles seriam contados também, mas não teriam deles mesmos nenhum lote de terra. Por quê? Porque não eram israelitas. Eles não teriam posse de nada. Eles viveriam nos portões. Não teriam posse, porque eram estrangeiros. Os outros povos também eram assim. Lembre-se, Abraão vivia como estrangeiro na terra de Canaã. Ele não era cananeu. Por isso ele vivia em tenda. Ele não fazia uma casa de tijolo. Não podia. Mas tenda ele podia. Porque ele tinha boa convivência com todos. Ele morava nos portões da cidade, entre aspas, né? Ou literalmente, nos portões da cidade. Próximo a um poço, próximo a árvores. E armava a tenda. Ele teve que se humilhar diante de estrangeiros para comprar um pedaço de terra para enterrar a sua mulher. O que ele fez? Ele se ajoelhou, pediu e implorou. Porque ele não tinha direito a adquirir nada. Mas aí foi liberado para ele. E ele adquiriu, ele comprou. Bom, então vocês têm que entender aqui por que Caleb está fazendo esse discurso todo. É muito óbvio. Ele sabia muito bem, porque já foi dito no capítulo anterior, que Yehoshua, o Eterno deu para ele. Yehoshua, você vai fazer a partilha da terra. Aí Caleb chega para ele. Junto estão os filhos de Judá. Mas Caleb, apesar de estar associado a essa tribo, ele não tinha direito. É por isso que ele vai cobrar Yehoshua. Lembra da palavra do Eterno? Veja, não há exceção. Caleb continuará sendo estrangeiro. Mas, em relação a adquirir a terra, o Eterno prometeu. E ele está cobrando essa promessa dele ter direito à posse. Por quê? Porque o Eterno disse, ele me seguiu plenamente. É o que ele vai dizer aqui, olha aqui, ó. Verso 7. Vamos lá. Vamos acelerar. Cadê o horário? Ben Arbaim Shana Anohi Bi Sheloach. Vamos lá? Ben Arbaim Shana. Ben Arbaim Shana. 40 anos. Anohi, eu possuía. Bi no Sheloach. Shelach, enviar. No enviar. No momento que me enviou Moshe. E aqui ele usa o título que é mais usado para Moshe. Eved Adonai, servo do Eterno. Ish a Elohim, Eved Adonai. Não tem títulos, não existem títulos mais bonitos que esses, né não? As religiões não gostam desses títulos, porque são muito baixos, são pobres. É o que acho. Mas saiba disso, não existem títulos mais honrosos do que esse. Bishelor Moshe Eved Adonai Oti. Oti é eu, me enviou. Aqui completa me enviou. No enviar Moshe Eved Adonai Oti. No meu enviar, ao me enviar. Mi Kadesh Barnea, desde Kadesh Barnea. Le Ragel. Et a Aretz. Regel é andar, caminhar. Né? Daí que vem o termo Mergalim. Ou seja, espiões, verificadores, caminhadores que vão caminhar. Então, regra é pé,
caminhar, perna, para caminhar, para espionar, para verificar, eta aretz, a terra, vá achev e voltar e retornar, oto a ele, davar, uma palavra. Retornar a ele com uma palavra. Ka asher in levavi. Levavi, conforme com meu coração. Levavi, meu coração. Aqui vocês observem que no texto hebraico tem 2 pontos. Essa grafia simboliza que terminou o verso. Mas estranhamente nesse verso o texto continua. Então nas Bíblias cristãs aqui há um final de verso. E aqui, ve'acharei, começa o verso 8. Porém, na Bíblia judaica, o verso 7 continua. Eles não respeitaram, entre aspas, esses 2 pontos. Eles ignoraram esses 2 pontos. E aí eles continuam o mesmo verso 7 aqui. E aí o verso 7 é diferente na Bíblia cristã nesse sentido. A partir daqui, a Bíblia cristã passa a ser o verso 8. Observe que existe outros 2 pontos aqui, o final desse outro texto. Então, vai haver aqui uma diferença de verso entre a Bíblia judaica e a Bíblia cristã. A Bíblia judaica continua, não fez, não sei porquê, até porque essa questão de verso é uma questão nova, é da Idade Média para cá. Pode ter sido um equívoco aqui do marcador da Bíblia judaica, que marcou aqui como final e mesmo assim ele continuou, ele não observou que houve uma marcação deles mesmos. Essa marcação não é da Escritura, é uma marcação posterior, tá bom? Isso não tem importância alguma. Ve'acharei, e depois, perdão, acharei não, ve'achai, e meus irmãos, asher alu, que subiram, e comigo, rinsiv, fizeram derreter, et lev ha'am, o coração do povo. O texto de Yehoshua é extremamente fácil e muito semelhante ao texto da Torá. Possivelmente, Yehoshua ajudou Moshe a compilar a Torá, tudo que o Eterno falou. Porque os textos e a forma de escrever, a forma de colocar as palavras são muito parecidas. Fácil de ler e mais fácil ainda de traduzir. Et lev ha'am. Então, os meus irmãos que subiram comigo, Caleb considera os israelitas como seus irmãos. Ele realmente estava totalmente adaptado dentro do povo de Israel. Mas com certeza cresceu com esse estigma, e ele sabia disso. Que ele, por mais que ele falasse, comesse, se vestisse, agisse como um israelita, ele não era. Porque ele era filho de Ifuné. E a sua genealogia o denuncia. Filho de Jefuné, filho de Kenaz, ou seja, Hakenazê. Isso não é nenhum demérito, até porque ele nunca escolheu ser desse povo ou desse povo. Quem escolhe é o Eterno, não há demérito nenhum. O importante são as práticas da pessoa. Não adianta nada você nascer israelita, ter sangue israelita, seu pai ser israelita, seu avô e assim sucessivamente, e você não praticar o que a Escritura ensina. Não vai adiantar nada. Não tem importância alguma nesse sentido. O importante é a prática da pessoa, a vida da pessoa. Não importa de que povo seja, como a própria Escritura está nos mostrando aqui. Ve anorri, e eu, ele está lembrando, mileti, completamente, acharei Adonai Elohai, segui o Eterno meu Elohim. Ele pode ter descendência de Kenaz, um cananeu, mas ele vivia como um israelita autêntico, cumpria os mandamentos, amava o povo de Israel e
tinha o Eterno como seu Elohim e o seguia plenamente, mesmo não sendo de sangue, mas de coração ele era, isso não há dúvida alguma. E olha só, para que ele está falando isso? Se ele fosse um israelita autêntico, de sangue, eu quero dizer, de sangue, não precisava ele fazer nenhum discurso, porque ele estaria incluído no sorteio. Mas pelo fato de não ser, ele está aqui reivindicando, porque quem não chora não mama. Alô! Ele está reivindicando uma promessa que foi feita. E promessa deve ser cumprida. Aqui está escrito, vai chavar e jurou. E a palavra shevua, que é juramento, é a mesma escrita da palavra sheva, 7, que significa pleno, plenitude. Então o juramento tem que ser cumprido plenamente. Vai chavar e jurou Moshe Bayon Hahu naquele dia lemor, dizendo: Im lo haaretz, sem dúvida, a terra asher darka, a terra que caminha, vem da palavra derer, caminho, a terra que caminha, raglecha, os teus pés, ba, nela, lechati rie, será para você, le nahalá, por herança. Olha que coisa bonita. Mas para que falar isso para um israelita? Todo israelita vai ter herança na terra. Israel, grande juramento. Grande juramento, alô. Grande juramento. A terra que você está andando, a terra de Canaã, você vai herdar. Todo israelita tem esse juramento, exceto os da tribo de Levi. Alô? Mas todo israelita tem. Se fosse um juramento assim, olha, todo ouro que for encontrado nessa terra será seu. Aí tudo bem. É? Todo ouro, todo diamante que for encontrado será seu. Aí tudo bem. É. Todo rubi que for encontrado nessa terra será seu. Alô? Todo espólio de guerra, de riquezas, será seu. Aí tudo bem. Aí é um juramento. Mas a terra que você está pisando vai ser sua. Isso todo israelita tem. Você não precisa fazer promessa. É óbvio, todo israelita. Mas ele, Caleb, filho de Efuné, Raquinizi, alô, esse sim, esse não tem herança. Não tem herança, mas Moshe disse, eu juro, eu prometo a você, meu filho, você tocou o coração do Eterno, com a sua fé, com a sua confiança, com a sua plenitude, mesmo não tendo sangue israelita. Você foi de coração, de alma, um israelita verdadeiro. Um verdadeiro israelita em quem não há engano. Parafraseando aqui as palavras de Yeshua. Um israelita em quem não há engano. Um verdadeiro israelita sentado debaixo de uma figueira. Eu juro para você que a terra que você pisar, você vai herdar. Você e os seus filhos. Que os filhos os filhos de Caleb também não serão israelitas, serão Quenizi. Por incrível que pareça, por mais que as religiões queiram mentir para você, dizer, não, Caleb era um Yehudi autêntico, porque a mãe dele era uma judia. O pai, não tem como esconder, né? Porque a escritura já diz que é Quenizi. Mas a mãe era judia, e de acordo com a nossa religião, é através da mãe.
A religião pode falar isso, mas a escritura sagrada... alô! Tá entendendo? Essa agonia, esse desespero de Caleb. Caleb, ele já está com 85 anos. Ele, não sei quantos anos ele vai ter de vida, mas não vai ter tantos assim, né? Nesse período as pessoas não viviam tanto assim mais, né? 110, 105, 90, depende, 120. Ele já viveu bastante. Mas ele está pensando nos seus filhos. Ele está pensando, porque quem é que vai reivindicar quando ele morrer? Os filhos? Não, tem que ser ele. E tem que ser com alguém que conhece a história. E Yehoshua, que conhece o que se passou, o juramento que foi feito, e Moshe jurou. A terra que você pisar, que os teus pés pisarem, você vai herdar. Se alguém se levantar e disser, não, você não é um israelita de sangue, o seu pai não é israelita, então você não é. Você vai dizer, Moshe, o servo do Eterno, o servo do Todo-Poderoso, jurou. Ele falou, ele jurou. E Yehoshua, aqui, o nosso líder, é testemunha disso. Alô? E ele lembra Yehoshua aqui e jurou, não só eu irei herdar, como também o Levanecha, os teus filhos, ad olam, para sempre, que miletá, pois, observe, que ele iria herdar, ele e os seus filhos, não porque eram israelitas de sangue, que todo israelita tinha direito a herdar, eles iriam herdar porque plenamente seguiu ao Eterno, meu Elohim. Entenderam? O motivo dele herdar não era o seu sangue. Imagine se todo israelita que fosse herdar a terra tivesse que ter esse requisito, ter seguido ao Eterno plenamente. Alô, quase ninguém herdaria nada. Se a gente lembrar lá do evento do enviado dos espias, 10 foram reprovados de imediato. E aí, por causa disso, os que tinham de 20 anos para cima, todos morreram, com exceção da família de Yehoshua e de Caleb. Os de 20 anos para baixo foram. Os de 20 anos para cima, quando a última carcaça caiu no deserto, desculpa a expressão, porque é a expressão que a Escritura utiliza, a última carcaça, né? Ou seja, um corpo sem vida, sem fôlego de vida, caiu no deserto, aí sim, chegou a hora de tomar posse da terra. Quando você lê isso aqui, tá claro que o próprio Caleb sabia muito bem, não tinha dúvida nenhuma da situação que ele se encontrava. Isso não fazia dele uma pessoa inferior, isso não fazia dele uma pessoa com menos direitos. Claro que ele tinha menos direitos. Eu até usei a expressão errada aqui. Isso não fazia dele uma pessoa inferior, uma pessoa infeliz. Mas ele tinha certeza que ele, pela situação do pai dele e dos antepassados dele, tirava dele o direito a herdar. Desculpa, eu usei a expressão, fui falando e não pensei no que eu falei. Ele não tinha direitos de herança. Por quê? Porque ele não era um israelita de sangue. Mas ele se apoiou aonde? Na promessa feita por Moshe. Vamos continuar lendo esse texto maravilhoso. Vamos ver onde é que isso vai dar. Veatá, e agora? Rene, veja. Reia me fez viver Adonai, o Eterno, Oti, a mim, né?
O Eterno me fez viver. O Eterno me fez estar vivo até agora. Que ele poderia ter morrido e essa promessa ter, se apagado e ninguém ter se lembrado dela, ninguém saber dela. Asher diber zé, quando falei aquilo, ou quando foi dito aquilo que ele acabou de falar, Arbaim vechamesh shana meaz. 40, Arbaim, 40, Hamesh, 5, 45 anos se passou desde então. Isso quer dizer que ele tinha quantos anos? 85. 40 mais 45, 85. Essa promessa foi dita, olha só, 2 anos, quando eles voltaram do reconhecimento, que fazia 2 anos que tinha saído do Egito. Eles passaram mais 38 anos lá. Se tem 45 anos, isso quer dizer que passou 38 do deserto e agora tem aproximadamente 7 anos que eles estão nesse... Então, vamos dizer que tem mais ou menos aí uns 7 anos que eles estão desde o momento que atravessaram o Jordão. 45 ao todo. Então, 45 anos desde que a promessa foi feita. Diber Adonai et hadavar hazé. Que o Eterno, que falou o Eterno esta palavra, El Moshe para Moshe. Asher halach Israel bamidbar, que fez caminhar Israel no deserto. Moshe. O Eterno falou para Moshe e Moshe jurou para ele. Ve'atá, e agora, Hiné, veja, Anohi Hayon, eu, hoje, Ben Hamesh, tenho 5 anos, Ushmonim Shana, e 80, Shemonim, Shmone, 8, Shmonim, 80, Shmonim, 80, mais Hamesh, 5, 85. Eu tenho 85 anos. Eu tenho 85 anos. E Yehoshua. Ou seja, isso faz quanto tempo? Tem 45 anos que essa promessa foi feita. E eu não me esqueci, não. Estou esperando até hoje que essa promessa se cumpra. E chegou o momento de dividir a terra, eu quero te lembrar disso. Eu não posso ficar de fora. Foi prometido para mim e essa promessa eu quero. Ele está reivindicando algo que foi prometido para ele. Ele não pediu. Ele não pediu. Porque ele sabia que ele não tinha direito, mas foi prometido para ele. Alô? Promessa é promessa. Se o Eterno fez, quem é que pode dizer o contrário? Alô? Nunca vai mudar a situação dele. Veja, o Eterno não disse, Caleb, a partir de hoje, esquece tudo, muda-se tudo e você é um israelita de sangue. Não. Essas loucuras o Eterno nunca vai fazer, nunca fez. Por quê? Porque sangue é sangue. Nascimento é nascimento. Se nasceu... O Eterno sabe quem é Kenizi, quem é Yehudi, quem é Levi, quem é Ruveni, alô, hein? Quem é Gadi, Efrati, e por aí vai. Cada povo. Quem é Mitzri, egípcio. Barzilai, que é brasileiro. Não adianta, o sangue não muda. Odeni, você pode viver como um israelita, você pode praticar, pensar como israelita, mas de sangue mesmo você é do povo que você nasceu. Quem é seu pai? Seu pai é o quê? Pronto, é o que você é. De acordo com o Eterno, é assim que funciona. Odeni, não há nenhum demérito nisso, não importa qual povo. O importante é o que você pratica, o que você vive, o que você pensa. O que o seu povo
pratica, o que o seu povo pensa, é irrelevante. O importante é o que você pratica, o que você vive, o que você acredita. Odeni, Hayom, eu ainda, Oden ainda, Odeni, eu ainda, Hayom, hoje, Hazak, estou forte, Ka'asher beyom shelar, como no dia que fui enviado, Oti, que eu fui enviado por Moshe. Que corri o que corri atá. A minha força era na época a mesma de agora. La milchama para guerrear, velá set para sair, velavô e para entrar. Tanto para sair como para entrar, para guerrear, a minha força é a mesma, minha força é a mesma, alô. Estou forte, como antigamente, como naquele dia que a gente se conheceu e fomos juntos para aquela empreitada. E aí ele vem e quer a promessa. Inclusive escolhe o lugar. Veatá e agora, tenali, dê para mim. Et Hahar Hazé, esta montanha, Asher de Beira Adonai Bayom Rahu, que o Eterno falou naquele dia. Que atá, pois tu, Shamatá Bayom Rahu, pois tu ouviste naquele dia, que Anakim Sham, que os Anakim estavam ali. No dia que eles foram, que eles verificaram a terra, né? Lembra? Ve Arim Gedolim, Gedolot, perdão. Ve Arim Gedolot. E as cidades eram grandes, Bet Surot, nas fortalezas, ou seja, eram cidades grandes, fortificadas. Ulai, talvez, Adonai Oti, o Eterno esteja comigo. Ve Horshatim, e eu tomarei posse delas, Ka'asher de Beira Adonai, conforme o Eterno falou, conforme falou o Eterno. Ele escolhe o local, um local que o povo de Israel ainda não tinha conquistado, mas ele estava firme e forte. Que montanha é essa que ele está falando? Vamos descobrir agora aqui. Vamos lá. Os Anakim, vocês já sabem de onde ele está falando. Porque lá no capítulo 13 de Bamidbar é dito o nome da cidade e quem a fundou. Mas vamos lá, aqui vai aparecer agora. Vai vareheru e o abençoou e Yehoshua. Vai iten e deu et Hebron. A Hebron, Hebron, Hebron. Hebron, aqui é um ret, não é um H, Hebron ou Hebron, 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 o mesmo de Hermon, não é Hermon, Monte Hermon, é Monte Hermon, Hermon, Hebron, Hebron, gutural, ó, Hebron, et Hebron, le Kalev, para Kalev, Ben Ifuné, filho de Ifuné, Le Nahalá, por herança. Só aconteceu isso porque ele foi fiel ao Eterno. Não porque ele nasceu israelita, porque ele não nasceu israelita, ele não era israelita. Ele era quenizi. Apesar de ter vivido como israelita, ter se associado aos israelitas através da tribo de Yehudá, ele não tinha direito à herança, mas por ter sido fiel, tão fiel, de forma plena ao Eterno, uma promessa foi feita para ele. Assim como há promessa para toda e qualquer pessoa, não importa de qual povo seja. Isso inclui a todo e qualquer ser humano, todo Ben Adam, todo filho de Adão. Há promessas, se for fiel, se voltar dos maus caminhos e se apegar ao Eterno de todo o coração, de todo o ser.
e o amá-lo plenamente. Há promessas maravilhosas que ninguém pode se levantar contra. E vamos ler o último texto de hoje, dessa história fantástica, linda história. Aparentemente simples, a pessoa lê isso aqui e pula tudo, porque não entende direito o sentido. Mas veja quantas coisas a gente aprende em poucos textos, não é verdade? A gente entende por que tudo isso, porque Caleb fez toda essa pressão, assim, trouxe esse momento, porque ele sabia muito bem que chegou o momento de dividir a herança. Então ele esperou a hora certa para poder reivindicar. Não adiantava ele fazer isso antes de atravessar, antes de tomar posse. Ele tinha que esperar o momento que o Eterno desse o comando a Yehoshua. Chegou a hora de dividir a terra por herança. Arken, portanto, Haitá Hebron, se tornou Hebron, Le Caleb, para Caleb, Ben Yefuné. E aqui é dito, Kenizi, o descendente de Kenaz. Isso não é escondido da Escritura Sagrada. Poderia ter riscado isso aqui, ninguém ter ficado sabendo de nada e tal. Mas eu acharia estranho. Para que Caleb está fazendo toda essa balbúrdia? Se ele teria, como todo mundo de Israel, direito à herança. Para que essa agonia toda dele? Por que essa coisa de dizer que foi jurado que ele teria um pedaço de terra? Se ele teria de qualquer forma, não precisa juramento para isso. Ele é um israelita, como todo israelita. Ele não é da tribo de Levi. Alô, ele é da tribo de Yehudá. Ele vai ter direito. Mas ele é Kenizi, gente. Porque o seu pai é Kenizi. Se o seu pai é Kenizi, ele é Kenizi. Le Nachalá, por herança. Ad Hayom Hazé, até os dias de hoje. Ya'an Asher, em resposta. Não porque ele era israelita, não. Ele era Kenizi, em resposta. Que Mile Acharei, pois plenamente seguiu Adonai Elohei Israel. Plenamente seguiu, obedeceu, se apegou, amou o Eterno. Porque amar ao Eterno significa obedecer plenamente. Obedeceu ao Eterno, o Elohim de Israel. Não porque era israelita, não porque era Yehudi, era Kenizi. Mas o Kenizi também pode seguir ao Eterno, porque ele é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e dono de todos os povos, porque na Torá está escrito, todos os povos são meus, pertencem a mim por herança, porque eu sou pai de todos. Eu sou o pai de todos. Eu sou aquele que criou o primeiro ser humano. Eu sou o pai desse ser humano. Eu criei ele. Então, se voltar toda a genealogia, vamos voltar a Adão. E aí, quem é o pai de Adão? O Eterno. Ou seja, ele é o pai de todos. O dono de tudo. Toda a terra é minha, diz o Eterno. Um beijo no seu coração. Espero que vocês tenham gostado de mais um Momento do Hebraico. Esse foi o último Momento do Hebraico deste ano 2023. Um beijo para vocês e nós nos encontraremos, se o Eterno assim nos permitir, na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira para o Momento do Hebraico número 15. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo no coração de todos vocês. Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. E enquanto todos os reféns não forem libertados, eu não apareço no final mais do vídeo. Alô? Beijo para todos vocês. Shalom, shalom.
That's what